Olá, família querida, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais um dia aqui aprendendo sobre uma grande mulher da Bíblia. E a mulher de hoje se chama Joquebede. O seu nome significa o Senhor é glória. O amor ardente pelo filho, somado à sua fé, deram a ela forças para agir de forma heróica em meio a uma grande adversidade. Deus havia preservado o filho que ela entregara, assim como também o devolveu a ela. Sua história. 300 anos após a morte do patriarca José, nasceu uma criança no Egito. O seu choro alto era sufocado pelos soluços de uma mulher. O coração de Joquebede revelava um misto de alegria e de medo. Embora fosse escrava, Joquebede também era uma levita, uma mulher que pertencia ao Deus de Abraão e Sara, de Isaque e Rebeca, de Jacó, Raquel e Lia. Joquebede conhecia a história dos seus antepassados. Ela acreditava nas promessas, acreditava na fidelidade de Deus. O seu povo já não aumentara até ficar mais numeroso do que a areia do mar, como o Senhor dissera que aconteceria? De fato, os israelitas cresceram tanto em número que os faraós temiam que pudessem um dia aliar-se a algum exército invasor e trair a nação do lado de dentro. Os egípcios haviam com o tempo apertado o cerco, escravizando finalmente os israelitas, até que a paranoia do faraó produziu um mal ainda maior: a ordem para matar todo menino hebreu ao nascer. As parteiras egípcias, porém, temiam mais a Deus do que ao rei e se recusaram a seguir as suas ordens, usando a desculpa de que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as egípcias e davam à luz antes da chegada das parteiras. O faraó ordenou então que os seus soldados procurassem cada menino recém-nascido e que os matassem, jogando esses bebês nas águas do Nilo. Joquebede podia ouvir gritos de mães ecoando regularmente por todo o acampamento hebreu quando os filhos eram arrancados dos braços dessas mulheres. Joquebede e seu marido então oraram ao Senhor. Confiavam que Deus iria ajudá-los. Durante 3 meses, conseguiu esconder a criança, mantendo Miriam e Arão, que na época tinha 3 anos, calados sobre o nascimento do novo irmãozinho. E aí, finalmente, colocou a sua ideia em prática. Faraó ordenara que jogasse o filho no rio Nilo. Muito bem, ela poria com as próprias mãos o menino na água. Ao lembrar-se de como Deus poupara o menino Isaque, inclinou-se colocando o filho num cesto de papiro impermeabilizado com betume. A seguir, com uma oração, suplicou a Deus que preservasse o seu filho dos crocodilos que enxameavam as águas do Nilo. Não teve forças para ficar vigiando enquanto a criança se afastava. Chamou então a jovem Miriam para manter a vigília, seguindo o cesto à distância para ver o que aconteceria com ele. Em breve, a filha do faraó chegou à margem do rio com algumas das suas criadas. Vendo o cesto entre os juncos, enviou uma das moças para retirá-lo. No momento em que viu o bebê, ela o amou. O rio lhe dera um filho, a quem ela amaria como se fosse dela. Ela não podia salvar todas as crianças inocentes, mas podia poupar uma delas. Teria ficado surpresa quando uma jovem escrava, Miriam, se aproximou perguntando se queria que ela procurasse uma hebreia a fim de amamentar a criança para a princesa. Não sabemos se ela suspeitou da verdade quando Joquebede carregou o menino nos braços, sendo por um período a sua ama de leite. Mas o que quer que a princesa tivesse em mente, a filha de Faraó chamou o menino de Moisés, dizendo:
porque das águas o tirei. Durante os 40 anos seguintes, ela o educou como um príncipe na corte do faraó. Deus manteve Moisés seguro em meio ao mais extraordinário perigo. Primeiro, em águas infestadas de crocodilos e depois, bem debaixo do nariz do faraó. Ele usou os egípcios para proteger e educar o menino de maneira a tornar Moisés mais eficiente no seu papel de libertador do seu povo. Ano após ano, Joquebede deve certamente ter refletido sobre a maravilhosa fidelidade de Deus. 2 mulheres, uma escrava e uma princesa, conservaram a vida do futuro libertador de Israel, preservando assim toda a raça judia, sua vida e sua época. Cestos, um objeto tão comum usado para um propósito tão grande. Imagine com que amor e com que cuidado Joquebede cobriu de betume o cesto de papiro antes de colocar o seu precioso filho dentro dele. Poucos cestos no decorrer dos séculos provavelmente receberam um toque tão cheio de amor e tão cheio de carinho. Os cestos eram apenas um dentre os muitos tipos de recipientes usados para carregar vários itens no mundo antigo. No lar, as mulheres usavam cestos para guardar utensílios domésticos, assim como frutas e pão. Os viajantes faziam uso deles para carregar os suprimentos necessários na viagem. Os sacerdotes usavam cestos para guardar o pão e as bolachas que faziam parte da adoração no tabernáculo. Quase sempre feitos de algum tipo de material extraído de plantas, os cestos tinham uma variedade de formas e de tamanhos. Os menores podiam ser levados na mão. Os cestos um pouco maiores eram levados nas costas ou na cabeça. Os discípulos serviram-se de 12 cestos grandes para recolher as sobras depois de alimentar as 5.000 pessoas. Um cesto ainda maior foi usado para a fuga de Paulo por uma janela no muro de Damasco. O uso feito por Deus de coisas comuns para produzir algo extraordinário fica tão evidente nesses primeiros eventos de Êxodo como em diversos outros trechos das Escrituras. A propensão do Senhor em realizar a vontade dele por meio de coisas, por meio de pessoas, por meio de acontecimentos comuns continua em vigor hoje, como nos dias de Joquebede. Se você procurar os sinais da presença de Deus, querida, sem dúvida, você irá encontrá-los. Sua promessa. A mãe de Moisés, Joquebede, tinha uma coisa em mente ao esconder o filho e deixá-lo num cesto no rio. O seu alvo era preservar a vida dele por mais um dia, por mais uma hora, por mais um momento. Ela não podia saber o plano de Deus para a vida dele, nem para a vida dela mesma. Não compreendia também que ele estava pondo em prática um plano divino justamente para resgatar o povo dela da opressão a qual ela também estava resistindo. Os caminhos de Deus são extremamente belos. Ele usa o amor dedicado e intenso de uma mãe por seu filho para libertar toda uma nação. Assim como Joquebede, o nosso alvo deve ser resistir, confiando que Deus está operando segundo o propósito dele e que nós, cada um de nós, os seus filhos, fazemos parte de tudo isso. Que Deus te abençoe.